Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou a professora Daiane Sampaio e hoje nós falaremos sobre feudalismo. Bem, ao final desta aula, vocês deverão compreender quais foram os fatores que contribuíram para esse sistema pudesse se consolidar na Europa. Bem, para iniciarmos a nossa aula, vamos definir o que é feudalismo. Feudalismo é uma forma de organização social, política e econômica baseada na relação de fidelidade e na dependência entre os homens. No decorrer desta aula, vocês entenderão quando se fala de dependência e fidelidade entre os homens. Bem, vamos aos fatores que contribuíram para que esse sistema viesse a se consolidar. O Império Romano era um império dono de muitas terras, porém ele estava vivenciando uma dificuldade de proteger suas terras. Isso vai ocasionar algumas invasões. Os povos bárbaros vão começar a invadir essas terras, né? Mas quem eram os bárbaros, professora? Os bárbaros eram aquelas pessoas que eram os romanos adotavam esse nomenclatura para as pessoas que viviam na Roma, mas eles não eram romanos, falavam como romanos, andavam como romanos, mas eles não eram romanos, então eles eram bárbaros. Porém, não foi só os bárbaros que invadiram as terras romanas. Também houve outros povos vindo da Ásia, assim como os povos, os vândalos, os ostrogodos, os visigodos, e vários outros também, os francos. Então esses povos, eles vão invadir as terras, né, de Roma. E essas invasões, elas vão se tornar cada vez mais frequentes. E isso daí vai ocasionar até a queda de um imperador, o imperador Rômulo Augusto, no ano de 476. Marquem esse ano. Então, esse ano, a queda desse imperador é chamada da queda de Roma. E isso vai ser um marco para a história da humanidade. Por quê? Nós sabemos que a história é dividida, ela criou uma linha do tempo histórica. E a queda do Império Romano foi escolhida como o início da Idade Média. Aí se inicia a Idade Média. A Idade Média, ela está subdividida em dois períodos, como a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. O que quer dizer a Alta Idade Média? O que vai denominar o que aconteceu nesse período da Alta Idade Média? A Alta Idade Média foram as invasões dos povos bárbaros e germânicos. A Baixa Idade Média, ela vai ser caracterizada por algumas guerras que vão acontecer, que serão chamadas de cruzadas, e a decadência do sistema feudal. Bem, então, outro fator eram esses conflitos que estavam acontecendo. Então, as pessoas estavam se sentindo inseguras. E com a crise no Império Romano, aconteceu que o comércio, ele começa a sofrer também. E aí as pessoas começam a faltar o alimento. Então, vai acontecer aí o chamado ruralização. E o que quer dizer isso? As pessoas que moravam na cidade, elas iam para o campo, à procura de abrigo, à procura de segurança, à procura de alimento, à procura de trabalho. Então, vai acontecer aí a ruralização. Há um outro fator. A Igreja Católica também vai aí aparecer com grande força aí dessa organização social, ok? Então, aí alguns fatores que levaram a que aparecesse o sistema feudal. Uma curiosidade e uma informação sobre os povos bárbaros. Os povos bárbaros, eles vivenciaram, né, eles viveram, né, muito próximo ali dos romanos, e eles acabaram atribuindo alguns dos costumes romanos e adaptando aos seus costumes.
Então, os bárbaros, eles não tinham uma constituição, mas eles faziam algumas reuniões, e essas reuniões elas eram chamadas de comitatos, né, o qual os guerreiros participavam, né? Bem, entre os povos romanos, então era comum ali um romano, um camponês pobre trabalhar em uma propriedade rural, né? E essa propriedade rural, né, ele vai se chamar do feudo, né? Então ele vai para o senhor feudal, ele vai trabalhar lá com o senhor feudal, ele vai ser chamado de colono, então vai receber aí uma nomenclatura, o colono, e em troca ele vai trabalhar nessa terra, ele vai pagar imposto, ele vai se alimentar daquela terra,